Vamos começar, gente? Todo mundo me escutando? Boa noite. Obrigada, viu, por vocês estarem aqui comigo. Obrigada por vocês terem deixado eu entrar na casa de vocês para dar palpite na educação do filho de vocês. Mas é com muito amor, com muito respeito, com muito carinho. E é por querer muito que vocês tenham filhos saudáveis. Saudáveis do ponto de vista mental, principalmente. Saudáveis de amor, cheios de conexão, que vocês façam conexão verdadeira e que vocês criem uma relação de respeito, de confiança com o filho de vocês, porque isso faz toda a diferença. Eu costumo falar que as relações baseadas em confiança, elas são muito mais profundas do que as relações baseadas em domínio. E vocês vão ver com o tempo que isso é a pura da verdade, né? Porque quando a gente é muito autoritário, os filhos com medo da gente deixam de falar as coisas pra gente, deixam de nos contar as coisas, tem medo de castigo, de agressão, então preferem esconder, preferem às vezes ficar apáticos, preferem mentir, preferem dissimular. Então é muito diferente quando a gente os trata com respeito. Eu queria contar para vocês primeiro, antes de responder as dúvidas que eu recebi, a minha história. Algumas pessoas já escutaram, porque já escutaram minha palestra minha, mas por que eu cheguei até aqui, né? Porque eu, uma pediatra de consultório, estava muito bem no meu consultório. É sempre assim, na minha vida, quando eu estou muito bem, eu sempre arranjo alguma coisa para dar uma. Então, eu estava muito tranquila no consultório, só que uma coisa estava me tirando do sério, assim, porque eu cada vez atendia menos crianças doentes, fisicamente doentes, e cada vez mais famílias desestruturadas, com pouca conexão com os filhos. E as crianças que são minhas crianças, eu tenho 19 anos de consultório, então as minhas crianças, os meus bebês fofos, estavam virando adolescentes muito rebeldes, e na minha casa aconteceu o mesmo caminho, porque eu por sorte, eu fiquei grávida no final da minha residência de pediatria, então eu comecei no consultório já sendo mãe do Rafael, então eu tinha o exemplo em casa e o exemplo no consultório. E foi a mesma coisa, eu era uma mãe muito autoritária, eu repeti o comportamento dos meus pais comigo, então eu era muito autoritária e às vezes permissiva demais, porque eu cansava de ser autoritária. Então eu ficava oscilando entre autoritarismo e permissividade, que é o que acontece com a maioria de nós, né? A gente sente assim, eu preciso educar esse filho, então a gente é muito autoritário. E aí a gente fica insuportável, e aí começa a ficar permissivo demais, e aí esse menino está insuportável. Então a gente fica oscilando. E eu pensava assim, deve ter uma forma mais respeitosa de educar, e fui procurar e achei a disciplina positiva, que é cuidar e educar com firmeza e com gentileza. É uma forma de educar mais trabalhosa, um pouco, né? Porque a gente não vê os efeitos a tão curto prazo. Às vezes a gente consegue ver alguma coisa a curto prazo, mas os efeitos melhores vêm a longo prazo. Então, hoje eu colho muitos frutos na minha casa e eu quero que vocês colham na casa de vocês. É maravilhoso o que acontece com essas crianças quando elas são tratadas com respeito. Porque muitas vezes os nossos filhos só querem isso da gente. Eles não querem muita coisa. Tô toda hora desligando o áudio, viu, gente? Por isso que eu tô parando um pouquinho. Então eu comecei a ver que era muito simples, entre aspas, porque tinha que começar da gente. Esse muito simples, entre aspas, porque é muito difícil a gente conseguir o autocontrole, muito difícil, principalmente, e lidar com as emoções, principalmente porque a maioria de nós veio de famílias autoritárias. Os nossos pais nos ensinavam muitas coisas, eles faziam o melhor que eles podiam,
mas a gente não podia, a gente não aprendia nada sobre os sentimentos. Então a gente sabe muito pouco sobre o sentir, né? E a gente fala tão pouco sobre isso. Vou dar um exemplo rápido no consultório hoje, de um menininho que veio aqui que está tendo uma dor abdominal recorrente, está sempre com dor de barriga. E os pais estão muito em cima dele, com muita ansiedade. Aí ele falou assim, doutora Ju, eu tô com uma dor também no coração, mostrou do lado errado o coração. Eu tô com uma dor aqui no coração também, muita dor, 7 anos. E eu falei assim para ele, isso aí, essa dor no coração chama angústia. Porque você tá vendo que o papai e a mamãe estão muito preocupados com você. Mas tá tudo bem, vai passar. Não é uma dor no coração, é uma angústia, é um aperto no peito. Ele é isso mesmo. Então a gente precisa todos os dias treinar essas crianças e é muito difícil porque às vezes muitas vezes a gente não sabe também lidar com os nossos sentimentos. A gente também não aprendeu a nomear os nossos sentimentos. Eu falo que a gente tem, na verdade, a gente tem uma emoção, isso é o que a inteligência emocional fala, a gente tem uma emoção e o nosso cognitivo traduz essa emoção como um sentimento. E aí, a partir desse sentimento, você adota um comportamento, né? Então, você sente coração disparando, a boca seca, às vezes você interpreta como raiva. E o mais importante na inteligência emocional é porque você aprende como agir com a raiva. E é isso que a gente ensina na disciplina positiva. Então, as ferramentas da disciplina positiva são ferramentas de conexão. Não existe outra forma de educar filhos, para mim, do que o exemplo e a conexão. E a gente se conecta aos nossos filhos, os respeitando, principalmente entendendo as etapas de desenvolvimento deles, né? Cada criança está numa etapa aí, né? Os filhos de 1 ano, 2 anos, 3 anos, os adolescentes. A gente precisa entender como funciona o cérebro dessas crianças para poder tratá-las com respeito. Saber o que é comportamento normal da idade e o que é mau comportamento. Na disciplina positiva a gente fala que por trás de todo mau comportamento há uma necessidade. Toda criança e adolescente que se comportam mal, essa criança e esse adolescente não estão se sentindo amados. Isso é muito importante. Quando a gente muda esse olhar para o mau comportamento, então a gente tende a afastar ainda mais das crianças que se comportam mal, dos filhos que se comportam mal, porque a gente tem essa coisa de sair, né, de perto mesmo, de ser um enfrentamento, de achar que ele está fazendo para te provocar. E, na verdade, aquilo ali é um pedido de ajuda, né? É um pedido assim, mãe, pai, me ama do jeito que eu sou. Mostra que você me ama do jeito que eu sou, que o seu amor é incondicional. Quando os nossos filhos veem isso, quando os nossos filhos percebem que o nosso amor por eles é independente da nota, é independente do que eles são, de como eles comportam, eles viram outra pessoa. Eles conseguem ser livres dentro da nossa casa, eles conseguem ser o que eles são. Porque muitas vezes eles carregam com eles essa obrigação de atender todas as nossas expectativas. Uma coisa que eu aprendi com a disciplina positiva também, é que o amor dos nossos filhos por nós é incondicional. O nosso por eles não é incondicional. É duro isso, mas não é incondicional. A gente tende a valorizar mais o filho que tira nota boa, a gente tende a valorizar mais o filho que é educado com todo mundo, a gente tende a valorizar o filho que é mais extrovertido. E a gente, sem perceber, faz isso no dia a dia. E lógico que aquele filho percebe. E é aí que a gente vai perdendo essa conexão com eles. Então, eu falo que tem que ser uma coisa plantada todos os dias, né? Essa coisa do amor incondicional. A gente precisa estar disposto a amar os nossos filhos reais, né? Eu falo que o filho ideal, ele morre em 2 momentos. O filho real, ele morre na hora que a gente tem o filho, porque a gente olha para aquele bebê e às vezes aquele bebê não é nada do que a gente imaginava, né? E às vezes a gente imaginava um bebê que dormia a noite toda, que não tinha cólica, que às vezes vem totalmente diferente. Às vezes imaginava um bebê louro de olho azul, né? Às vezes a gente imaginava
coisa boba, mas a gente sonha com o filho de antes dele nascer. E aí ele nasce, às vezes, totalmente diferente do que a gente imaginava. E quando ele vira adolescente, que ele se mostra realmente quem ele é, aí é nosso teste final. É o teste assim, você ama o filho que você idealizou ou o filho que você tem? E a gente precisa aprender a amar os nossos filhos como eles são, porque eles percebem. Tem gente que fala assim, doutora, eu falo, eu te amo todo dia com meu filho e ele não se sente amado. Vocês já perguntaram para o filho de vocês se eles se sentem amados? Isso é fundamental, gente. Pergunta para o filho de vocês hoje se eles se sentem amados. Se eles falarem que não se sentem amados, pergunta qual a hora que eles se sentem mais queridos por você. Para você repetir aquilo, né? Tudo precisa ser conversado. A gente precisa perguntar para as pessoas o que você gosta que eu faça, o que você não gosta que eu faça. Como você se sente bem ao meu lado, como você não se sente, né? Porque às vezes o que a gente acha que é bom para a pessoa, às vezes não é. Então, a disciplina positiva é, na verdade, para mim, esse caminho do autoconhecimento. De saber que a criança não faz as coisas só para provocar, ela faz, às vezes porque é normal da idade, o adolescente também, e às vezes porque não está se sentindo amado, não está se sentindo pertencente. Depois vocês vão ver nos áudios que eu vou mandar, das linguagens de amor. Eu fiz 5 áudios das linguagens de amor, para a gente poder entender que cada criança, cada adolescente se sente amado com uma linguagem de amor diferente. Às vezes com palavras de afirmação, às vezes com tempo de qualidade, às vezes com toque físico. Porque às vezes tem mãe que é muito carinhosa, mas que não encoraja o filho. E às vezes aquele filho precisa do encorajamento todos os dias. Então é muito importante que a gente conheça a linguagem de amor dos nossos filhos, para que nossa comunicação do amor seja eficiente, né? Quantas famílias eu conheci que achavam que o filho tinha certeza do amor e os filhos não se sentiam nem um pouco amados, né? Então a gente precisa perguntar e a gente precisa fazer essa comunicação do amor eficiente. Eu queria falar com vocês um pouquinho desse autocontrole que muita gente me perguntou, né? Que é tão difícil às vezes, mas eu não acho que a gente consegue aplicar nada da disciplina positiva se a gente não conseguir assumir o controle dos nossos sentimentos, né? Essa coisa da disputa do poder, de tentar mostrar para a criança que sou eu que mando, o adolescente sou eu que mando, de querer obediência. Eu falo que todos os desafios de comportamento, birra, briga entre irmãos, bater, cuspir, chutar, tudo isso são formas que a gente tem de conectar com os nossos filhos. É através desses desafios de comportamento que a gente vai escolher ensinar habilidades de vida para os filhos. Então é muito importante você pegar diante de uma birra e saber que você precisa ser o adulto daquela situação. Então aquela criança está com um descontrole emocional, está com raiva, ela se joga. Muitas vezes a gente faz também as coisas pensando no que os outros vão pensar da gente. Na verdade, a vida inteira a gente só age pensando no que os outros vão achar da gente. Mas a gente precisa, na educação de filhos, tirar um pouco isso, assim. E é tão lindo, eu pelo menos acho lindo ver uma mãe olhando no olho do filho, validando o sentimento, e eu acho que daqui a pouco todo mundo vai estar olhando para você, vendo que você tem esse diferencial. E a gente precisa querer inspirar as outras pessoas, né? Então não é batendo, não é colocando de castigo, ficando com raiva do filho, que você vai inspirar alguém a melhorar. Então eu falo, as birras vão acontecer, porque a criança não sabe verbalizar que ela está diante de uma frustração e que aquilo está desagradando. Então o não para a criança, né, às vezes não é nem o não porque ela não entende, mas o olhar, a negativa, faz a criança ficar com muita raiva. Às vezes, e eu falo sempre assim, tenta evitar situações de estresse, né? Não é só criança que faz raiva, tá, gente? Que faz birra. A gente também faz birra, o marido faz birra, os adolescentes fazem birra, né? Mas as crianças até 5 anos, elas fazem birra porque elas não conseguem controlar o comportamento. Os acima de 5 fazem birra porque precisam aprender um pouco mais sobre sentimentos para poder lidar com os sentimentos. Então eu costumo falar que a gente tem o cérebro primitivo, né? Então eu vou tentar representar aqui com a minha mão. Então a gente tem o tronco cerebral, a amígdala,
que é responsável por esse cérebro reativo, né? Se uma criança grita com a gente grita também. Isso é quando a gente está com o cérebro primitivo funcionando. Quando uma criança bate na gente, dá vontade de bater também. Quando uma criança fala que não gosta da gente fala assim, também não gosto de você. Então, a gente está usando só o nosso cérebro primitivo, sendo que a gente tem o nosso cérebro já racional, todo já pronto. A criança não tem. Então, quando a criança vem para a gente com reações, então o cérebro reativo é esse primitivo, é o cérebro reptiliano. É aquele que quando você tem um desafio, ou quando você tem uma negativa, uma frustração, ou você foge, ou você enfrenta, né? Como se fosse um réptil mesmo, né? Ou você ataca, ou você foge. O adulto, então a gente vai começar a formar esse córtex, o córtex pré-frontal e o neocórtex, que é a camada aí mais evoluída do cérebro. A gente termina essa evolução aos 25 anos. Então, que é quando, teoricamente, a gente acaba a fase de adolescência hoje. A gente fala que a adolescência começa aos 10 e termina aos 20 e 25 anos. Como que a gente consegue fazer com que os nossos filhos, em vez de ser toda hora reativos, consigam ser receptivos? Só modelando o comportamento. Então, se uma criança grita, você fala baixo. Então, se a criança grita, xinga, cospe, morde, você vir fazer a mesma coisa, os neurônios dela espelho, que são os neurônios que imitam o comportamento, porque ela ainda não tem o córtex formado, então ela não vai saber, igual a gente, contar até 10 ou esperar 90 segundos para raciocinar. Então ela vai ficar ali pronta, esperando para ver o que o adulto que ela mais admira vai fazer com ela na hora que ela estiver desesperada. E isso com o adolescente também, tá, gente? Então o adolescente ainda não tem o córtex todo formado. Toda hora que eu olho para a Cláudia, eu falo assim, o adolescente também, né, Cláudia? Então, quando o adolescente só faz isso depois dos 20, 25 anos, que é o cérebro racional. Então, um adulto tem essa capacidade, por isso que eu falo com vocês. Os estudos mostram que em 90 segundos a gente consegue acessar o córtex frontal, pré-frontal, que é o da lógica, o da receptividade, que é o da racionalidade. Então, quando a gente começa a raciocinar, seja contando até 10, seja tomando um banho, seja dando uma volta no quarteirão, seja comendo um chocolate, o que for, esse tempo positivo, a criança começa a te imitar. E vocês vão ver isso com o tempo. Então, a criança grita e você fala baixinho. Filho, eu tô aqui. Você não precisa apoiar o comportamento dele, mas você pode falar com ele, eu tô aqui. Pode contar comigo. O filho grita, berra, você segura ele no colo e fala, eu tô aqui. Espera ele acalmar e ele vai começar a modelar o comportamento dele de acordo com o seu comportamento. Vocês já devem saber que quando eles gritam e a gente grita mais alto, eles começam a gritar mais alto ainda, né? E eles começam a ver que o modelo de comportamento deles, né, é aquele modelo que deixa mais inseguro ainda. Se eu grito, meu pai grita. Se eu desespero, meu pai desespera. Se eu cuspo, meu pai me bate. Então, aquele descontrole de comportamento vira uma reação normal para o resto da vida. A gente faz desenvolver o cérebro primitivo, que é o nosso cérebro. Meu cérebro era completamente primitivo até eu conhecer a disciplina positiva. Uma pessoa me fechava no trânsito, eu fechava também. Vocês conseguem imaginar essa loucura, né? Então, é o cérebro reativo. Quando você começa a ensinar para o seu filho a parar de desenvolver esse cérebro reativo e passar a desenvolver o cérebro receptivo, ele vai aprendendo a ser uma pessoa tranquila, do bem, calma. Então, pensa na semente que vocês estão plantando dentro da casa de vocês. Porque quando vocês ensinam para o filho de vocês a agir com calma, agir com raciocínio, agir sem ser intempestivamente, né? Sem agressividade, a gente está ensinando para todas as nossas próximas gerações. Vocês não estão dando exemplo de comportamento e de respeito só para o filho de vocês. Vocês estão ensinando isso para o neto, o bisneto, o tataraneto e todas as outras gerações.
Por isso que eu falo que para a gente mudar o mundo, a gente precisa mudar primeiro a gente. E a gente consegue mudar o mundo mudando as nossas casas, mudando as nossas escolas também, que também estão nesse caminho, graças a Deus. Ainda falta muita coisa, né? Mas a gente já está nesse caminho. Então, quando a gente pensa, e uma dúvida que vocês mandam demais, acho que assim, como eu faço para esse menino me obedecer? Gente, acreditem no que eu estou falando, né? Isso aí é com o tempo, e exemplo, e não é obediência. Você não quer um filho obediente, eu tenho certeza disso. Você quer um filho obediente agora, para te dar paz. Você não quer um adulto obediente. Você não quer um menino que aceita a ordem o tempo todo do patrão, da esposa ou do marido. Você quer uma pessoa. Eu falo que quando a gente pergunta quais as habilidades de vida, o que você quer ver do filho de vocês, o que você espera daqui a 15 anos, quando esse filho de vocês, talvez mais, né? Tem um bebezinho de colo aí. Então, daqui a 20 anos, seu filho toca a campainha da sua casa. Qual é a principal qualidade que você quer ver no filho, do seu filho? Ninguém responde obediência, né? Todo mundo fala bem-sucedido, feliz, respeitoso, educado. Ninguém fala obediente, porque obediência não é uma habilidade de vida, né? A gente não precisa de filhos obedientes, a gente precisa de filhos respeitosos, que respeitam o outro, né? Independente da idade do outro. Não é só respeitar o mais velho, é respeitar todas as outras pessoas, respeitar os iguais, os mais velhos. Então, isso a gente quer de qualidade nos nossos filhos. Mas a gente não quer filhos obedientes. E a necessidade maior das mães hoje é ter filhos obedientes. Quem disse que aquele filho que fica sentadinho, bonzinho o tempo todo, é melhor filho do que aquele filho que fica subindo no móvel e pulando lá de cima, né? Gente, criança é criança. Eles precisam fazer isso, eles têm muita energia. E a gente quer que os filhos fiquem parados e quietos, né? Eu falo, aí todo mundo fala assim, mas os de antigamente, eu vejo muita avó vem aqui no consultório e fala, nossa, na minha casa ficava toda cristaleira lá, ficava tudo à vista e ninguém punha o dedo, é só olhar e não me obedecia. Hoje as casas não têm nada, porque antes as crianças ficavam o tempo inteiro na rua. Antes as crianças tinham espaço, tinham quintal, hoje as crianças ficam dentro de um apartamento. Então o apartamento precisa ser um ambiente saudável para uma criança crescer saudável, né? Então a criança tem casa que pode pular na cama, na minha casa pode pular na cama, inclusive eu pulo na cama com os meus filhos. Sempre pôde. Tem casa que não pode pular na cama. Então, a hora que a criança estiver pulando na cama, chama ela para pular no chão. Porque, na verdade, os nossos filhos querem estar conosco. Os nossos filhos querem que a gente olhe para eles no olho. Os nossos filhos querem que a gente dê afeto. Eles querem tempo com a gente. E hoje a gente não tem tempo para os filhos, né? A gente tem tempo para ficar online o tempo todo, mas a gente não tem tempo para olhar para os nossos filhos. Eu vejo que tem muita mãe que amamenta respondendo no WhatsApp. Não julgo ninguém, viu, gente? Porque eu também já fiz isso, tá? Tudo aí eu faço. Tudo que você fizer de errado, eu fiz também. Fiz mais porque eu já tenho filho de 17. Mas a gente precisa parar para pensar, porque a nossa maior missão aqui é criar os nossos filhos bem. A nossa maior missão, a maior missão que nos foi dada é essa. E a gente precisa mostrar para os nossos filhos a nossa melhor versão para poder concluir essa missão, né? Eu falo na minha palestra, eu sempre falo uma frase que é: nada vai adiantar, nem todo o sucesso do mundo, nem todo o dinheiro do mundo vai valer a pena se você fracassar na educação dos seus filhos, né? A educação dos filhos é a coisa mais importante que a gente tem a fazer aqui. Então, a gente precisa estudar para ser pai e mãe, tá? A gente não precisa ficar copiando o comportamento. A gente pode honrar os nossos pais. Vamos honrar os nossos pais e saber que eles fizeram o melhor que eles puderam. Mas hoje a ciência já mostra que a gente pode ir muito além, né? Tem gente que fala que sobreviveu à criação autoritária. A gente não quer sobrevivente. A gente não quer. A gente quer filhos bem diferentes do que nós somos para o mundo. A gente quer filhos que saibam lidar com o sofrimento, que saibam falar sobre o sentimento, que não precisem de álcool e droga para poder falar o que sentem,
que não precisam de droga para poder anestesiar o dia chato, que não fique torcendo para chegar toda sexta-feira, porque vem o feriado, vem o fim de semana, e fiquem rezando para não chegar segunda-feira, porque vão ter que trabalhar, e que saco trabalhar. Então, a gente quer filhos bem-sucedidos, que veem a importância no ser e não no ter, que é coisa que hoje a gente não tem muito, né? A gente precisa mostrar para os nossos filhos que o maior valor das pessoas está dentro e não fora, né? A gente precisa passar tudo isso para eles e ensinar para eles sobre sentimentos também, por menos que a gente saiba, né? Eu estou aprendendo junto com os meus filhos sobre sentimentos. Às vezes eu vou falar o que é angústia, eu começo a analisar o que eu acho que é angústia. Eu não aprendi sobre isso. Eu não sei, durante muito tempo eu não sabia diferenciar, até hoje eu acho, angústia, medo de fome, angústia de raiva. Então a gente precisa, isso é urgente, tá? Então, assim, gente, a oportunidade de estar com vocês todos os dias é lindo para mim. Tá me fazendo amadurecer, crescer. Cada mensagem que eu recebo, cada retorno que eu recebo, nada paga. Nada paga quando eu recebo uma mensagem de uma mãe que fala que nunca mais bateu nos filhos desde o início da mentoria. Eu tenho um grupo de pais de adolescentes que o menino, isso me marcou, então eu tenho que dar esse exemplo. Esse menino falou com a mãe que me falou, que ele reza por mim todas as noites. Porque desde que a mãe me conheceu, ela nunca mais espancou ele. E ela usa essa palavra. Eu nunca mais espanquei meu filho. Então, isso é muito poderoso. Porque ninguém merece apanhar, né? A gente não aceita as pessoas batendo em cachorro, a gente não aceita o marido batendo na esposa, a gente não aceita a esposa batendo no marido, a gente não aceita, mas a gente aceita e tolera adulto batendo em criança. E eu não julgo, porque eu já fiz. Então, quando a gente está na nossa dor, sem perceber que aquela criaturinha ali está enxergando na gente tudo no mundo, né? E quando a gente não consegue uma oportunidade de se autocuidar, porque nós, pais, a gente esquece da nossa vida por eles. Então, às vezes, a gente não tem tempo para fazer uma atividade física, a gente não tem tempo para ler um livro, a gente não tem tempo para escutar uma música, a gente não tem oportunidade de se tratar, de se cuidar. Então, a gente, achando que está certo, porque é pesado, então, quanto mais pesado, parece que é melhor para a gente, porque aí a gente vai nessa onda e fica querendo só cuidar do filho, cuidar do filho, cuidar do filho, e a gente não percebe que os filhos só são felizes se a gente é feliz. Os filhos só são felizes se a gente é feliz. Se a gente não está feliz, os nossos filhos não estão felizes. Isso, gente, é urgente. Porque os nossos filhos são os nossos reflexos, eles são nossas esponjas, na verdade. Quantas vezes eu percebo no consultório crianças que estão tristes, amarguradas, cansadas, porque a mãe tá. E a mãe custa a ver. Eu falo que eu tenho 3 termômetros na minha casa. Então, muitas vezes, eu percebendo o comportamento dos meus filhos, eu consigo saber como eu estou. Até na dinâmica da casa, como funciona a casa, porque os filhos estão ali ao nosso redor. Se a gente não está bem, se a gente está angustiado, seu filho vai ficar angustiado, pode saber. Então, a gente precisa do autocuidado. A gente precisa de uma rede de apoio. Ninguém consegue ser uma boa mãe sozinha. A gente precisa dos nossos companheiros. A gente precisa da nossa família ajudando. E tem mulheres que têm essa oportunidade, tem mulheres que não têm essa oportunidade. Do marido que banca junto. Também tem marido que não tem a esposa disponível. Então, a gente às vezes está sozinho nessa luta da criação de filhos.
E a gente precisa parar e pensar nisso. É um trabalho em conjunto, só dá certo se trabalhar em conjunto, né? Eu tenho estudado muito sobre adolescência também. Na verdade, quando você precisa criar uma criança, você precisa de uma vila para te ajudar. E o adolescente é a mesma coisa. Antes a gente tinha que, né, pelo menos na minha época aí, a gente tinha aqueles tios para ajudar, né? O tio dava conselho e a tia dava conselho. Hoje a gente não tem ninguém para ajudar. Então a gente tem que fazer tudo muito sozinho. E é muito difícil porque o adolescente quer sair de perto da gente para poder ir para o grupo. E às vezes quando ele saía de perto da gente, ele ia para o grupo, mas ia para o tio também, ia para a tia para dar bons conselhos. Hoje só tem os conselhos dos amigos. Então a gente tem que torcer para eles fazerem também boas amizades e tem que manter a conexão com eles para que eles queiram voltar para a gente, porque eles queiram falar com a gente, tá? Muita gente me perguntou também dessa coisa do eu sou autoritário, meu marido é permissivo, ou então a minha mulher, teve um pai que me perguntou, que falou que a mulher é permissiva demais, mima muito. Aí eu queria falar, e nem apoia muito ele estar aqui, né, na mentoria comigo, que a gente precisa também entender o outro, né? A gente precisa entender o momento do outro. Às vezes a gente vai estar totalmente na disciplina positiva e o marido ainda é autoritário, o marido ainda é permissivo, porque para ele o caminho talvez seja mais doloroso, né? Eu vejo que tem muito essa coisa da dor também, de como que eu vou assumir que a criação dos meus pais não foi a melhor? Como que eu vou assumir também que eu tenho essas falhas? Então, às vezes, prefere acreditar que aquilo ali uma hora vai funcionar. E o que eu tenho para falar é que o autoritarismo e a permissividade, mais que comprovadamente, não funcionam. Não funcionam. Então, a gente precisa achar uma outra forma, e essa outra forma só pode ser com firmeza e gentileza, né? E o marido que fala que a esposa é muito permissiva, ele fala também que a esposa acha que não precisa estudar para ser pai e mãe, porque ser mãe é uma coisa instintiva. Eu achava isso também, que era instinto, né? E não é. Todas as vezes que a gente acha que alguma coisa é instinto, a gente tem que parar para pensar para ver se é mesmo, porque tem muita coisa cultural, tem muita coisa religiosa no meio, então tem tudo, um monte de coisas que a gente começa a fazer porque a gente aprendeu daquela forma. Mas hoje já tem evidências de que o castigo não funciona, que a punição não funciona. Funciona a curto prazo. Eu, às vezes, fico coçando pelo castigo, porque eu sei que o castigo vai funcionar a curto prazo. Só que ele não ensina nada e, pelo contrário, ele afasta os nossos filhos da gente. Tem uma pessoa que me perguntou, falando que, na verdade, a filha adora castigo. Então, desde que ela começou a disciplina positiva, parou de colocar a filha de castigo, acho que ela tem 3 ou 4 anos. A filha pede para ficar de castigo. Você sabe por que eles pedem para ficar de castigo? Sabe por que eles preferem o castigo? Porque o castigo não te faz pensar na sua falha. Eu preferia muito mais quando eu errasse, Juliana, fica aí de castigo 40 minutos e você está liberada de todo o seu erro. Né? Não é melhor assim? Então, quando você não fica de castigo, e a criança percebe isso, quando o pai não coloca de castigo, ele tem que pensar no erro dele. Ele tem que pensar em consertar. Ele tem que pensar na mágoa que ele causou. Gente, isso é fantástico. Porque quando você tem o foco no foco só naquela consequência, né? Então eu posso bater no colega que eu vou ficar 5 minutos de castigo. Tá ótimo. Vou continuar batendo no colega toda vez que ele me fizer raiva. Agora, quando você tenta corrigir de forma empática, filho, eu entendo que você esteja com raiva, mas bater é proibido. Agredir as pessoas é proibido. A gente não faz isso com ninguém, nem com pessoa nenhuma, nem com animal nenhum. Então, isso é proibido. Se você está com raiva, se você está frustrado, se você está com algum problema, você pode ir para o seu quarto e contar até 10, você pode ir para o seu cantinho do relaxamento, não é cantinho do pensamento, é do relaxamento. Você pode ir lá montar seu Lego, montar seu quebra-cabeça, respirar, correr, pular. Tem criança que fala que dança quando está estressada, medita, mas você não pode descontar no outro os seus problemas.
E, gente, a criança aprende muito rápido, porque quando a gente ensina a empatia, eles começam a ter empatia por nós. É fantástico isso. Porque, na verdade, o que eu penso dessa história da empatia é que eles já nascem empáticos e a gente, com o tempo, vai fazendo com que eles percam isso, né? Vocês já viram que quando a gente chora, quando eles são pequenos, né? Quando a gente chora, a criança vem pro nosso colo e pergunta, mamãe, por que você está chorando? Eles começam a ficar meio desesperados. Por que você está chorando, mamãe? Por que você está chorando? Né? Até os meus adolescentes fazem isso quando eu choro. Eles querem saber por que eu choro, o que me causou choro, né? Então, as crianças, elas nascem empáticas. Você vê, a criança passa por um morador de rua, ele pergunta pra gente, por que aquela pessoa está ali? Às vezes a pessoa está pedindo no sinal e eles perguntam, mamãe, por que ele está ali pedindo no sinal? Ele não tem família, ele não tem casa, e a gente, em vez de estimular que aquela criança tenha aquela empatia por aquela pessoa, e que a gente tem essa oportunidade de ensinar solidariedade, quando a gente ensina empatia, a gente ensina solidariedade, a gente fala assim, deixa pra lá, não, depois eu te explico, né? E é muito rápido. Ah, não, é um vagabundo, tá pedindo esmola no sinal, é um vagabundo. Gente, isso aí tem poder. Quando a gente fala isso, é um vagabundo que está no sinal pedindo esmola, a gente está julgando. E a criança vai repetir aquilo para sempre, né? Então a gente precisa falar assim, filho, vamos perguntar para ele qual é o problema dele? Você quer perguntar? Como será que a gente pode ajudar essa pessoa? A gente ensina, a gente tem todos os dias milhões de oportunidades de ensinar para os nossos filhos coisas boas. E a gente acaba, sem querer, ensinando raiva, ódio, amargura, frustração, o não lidar com o sentimento, né? A gente tem essas pequenas oportunidades todos os dias, mas a pressa faz com que a gente banalize o olhar, né? Então, tem gente que me pergunta assim, como que eu faço para o meu filho de 7 anos cumprimentar as pessoas? Cumprimente. Cumprimenta as pessoas. Chegou num lugar, cumprimenta todo mundo. Sorria para as pessoas. Isso é exemplo, gente. O exemplo arrasta. O exemplo tem uma força tão poderosa, né? Os nossos filhos vão copiar o nosso comportamento. Se você bebe e fica tonto, o seu filho um dia vai beber e ficar tonto. E tudo bem, tá, gente? De vez em quando, tudo bem. Mas a gente precisa saber que a gente está dando exemplo, tá? Então, isso é muito importante. É muito importante que a gente saiba que quando a gente segue, se a gente quer ensinar para os nossos filhos a seguir leis, a gente precisa cumprir as leis. Então, não adianta você ensinar para o seu filho, quando ele virar adolescente, que é errado beber e dirigir, se você hoje bebe e dirige. Não adianta você ensinar para o seu filho o que é certo e o que é errado, só é certo beber depois dos 18 anos. Se você para em fila dupla, não usa cadeirinha, não estou julgando ninguém. Todas as vezes que eu falo, eu faço questão de falar isso. Porque às vezes a gente faz, mas a gente não percebe que isso é exemplo. Depois que a gente decide ser pai e mãe, a gente não pode fazer um monte de coisa. Não pode. Porque eles observam a gente o tempo todo. Eles nos observam o tempo todo. Porque para eles, nós somos heróis e heroínas. Heróis e heroínas vestidos de pai e mãe. Aí, quando eles crescem, quando eles viram adolescentes e vem o senso crítico, eles têm uma frustração danada quando aquele herói, aquela heroína acaba. Então, a gente precisa mostrar sempre para eles, olha, eu erro. Filho, eu sou humana, eu posso errar também. Desculpa o meu erro. Todo mundo pode errar, mas conserta o erro. Tem que consertar, né? Ensinar para os filhos que errar é humano, mas a gente precisa querer consertar. A gente precisa querer pedir desculpas. Nós somos uma geração que não pede desculpa, de uma geração orgulhosa, que às vezes briga e não consegue nem fazer as pazes, né?
Eu falo que eu sempre falo que é muito difícil falar eu te amo para o pai e para a mãe, mas a gente fala eu te amo para o filho o tempo todo. Mas a gente nunca fala eu te amo para os nossos pais. E a gente não fala eu te amo para os nossos pais, gente, porque ficaram as marcas da nossa educação. Não tem jeito. Porque é tão difícil, a gente admira, a gente os admira demais, a gente tem eles como exemplo, a gente sabe que veio de muita luta. Ixi, a internet aqui não tá boa, não. Vocês estão me vendo e me ouvindo direitinho? Então, mas a gente não consegue falar para essas pessoas que a gente admira tanto que os ama. Então, isso vem dessa relação de domínio, né? A gente tem estudos hoje que mostram que quando a gente estimula dos nossos filhos o desenvolvimento desse cérebro receptivo, né? Desse cérebro frontal, então se a gente estimula isso desde novinho, os adolescentes até saem da adolescência mais cedo, porque eles começam a ser menos impulsivos. Então eles começam a fase da adolescência de experimentação, né? Que é o experimentar o álcool, experimentar a droga, eles saem disso mais rápido. Então, que aí é um assunto bem para os pais de adolescentes mesmo, assim. Vamos estimular esses meninos a pensarem, a racionalizarem sobre o que fazem, para que eles saiam dessa fase de impulsividade, de experimentar o mais rápido, né? O mais rápido possível e mantendo a conexão com a gente. A gente não vai ser nunca o melhor amigo dos nossos filhos. Nós não somos os melhores amigos dos nossos filhos. Isso tem que ficar muito claro para os pais e para as mães, né? A gente não é brother, nem é BFF, né? Da filha, não é. A gente é mãe. A gente pode, na adolescência, eles não vão contar tudo pra gente, não vão. Esquecem isso, né? Começa a pensar aí, o que você contou para sua mãe, para seu pai, que você fez na sua adolescência? Quais são os seus segredos? E é normal ter segredo na adolescência. É normal e é saudável. A gente não precisa querer saber de tudo. Aliás, é melhor que a gente não saiba de tudo, né? E tá tudo bem, né? Porque se a gente estiver lá conectado com eles, depois que eles tiverem 20 e poucos anos, eles podem ser nossos amigos. Aí eles vão ser nossos amigos para sempre. Aí são relações que a gente construiu profundas, baseadas em confiança. A gente precisa também confiar nos nossos filhos. Porque quando a gente confia nos nossos filhos, eles se sentem mais responsáveis. Tá? Teve gente que me perguntou muito assim, falou que a mentoria é ótima pelos conceitos, mas que é muito difícil colocar em prática. Gente, assim, é muito importante quando a gente se dispõe a isso, a estudar também, né? É bom que a gente estude um pouco mais, a gente se aprofunde, porque eu tento acender em vocês todos os dias essa vontade de querer melhorar, né? De querer estar fazendo a coisa certa, de ir em busca disso. Eu muitas vezes erro também. Eu muitas vezes relaxo. Eu sou humana como vocês, tá? Tudo que vocês pensarem aí, provavelmente tudo que vocês já fizeram com o filho de vocês, eu também já fiz, né? Só que hoje eu tô num caminho sem volta. Eu tô colhendo frutos tão lindos, tão maravilhosos, que quando eu começo a relaxar, eu falo assim, não posso relaxar, eu preciso ir em busca disso. Porque às vezes a gente tá tão cansado e a situação acaba, vocês vão ver que daqui a pouco tempo vocês vão falar a mesma coisa que eu. Vocês vão ter filhos que estão tão bem, que aí vocês vão, tipo, relaxar um pouco para a permissividade. Porque a permissividade, a disciplina positiva, ela fica muito coladinha ali com a permissividade. Então, a gente precisa lembrar sempre que precisa dos acordos, precisa da rotina. E isso é que mantém uma casa estável, assim. Então, a gente pode pensar, também é dúvida que estava aqui, os filhos às vezes não vão cumprir os acordos, e tudo bem, eles não vão cumprir. Nem sempre vão cumprir. Mas se você estiver conectado com eles, eles vão procurar cumprir. Você pode estar sempre lembrando, filho, é aquele acordo. E aí é que vem as consequências naturais e as consequências lógicas, que eu não sei se a gente já chegou nesse áudio. Já falei de consequências naturais e lógicas? Tá. Eu vou tentar dar um exemplo para vocês, só para ficar um pouco mais prático, assim, para vocês entenderem. O Rafael passou por um ano muito difícil, meu mais velho. Quem não sabe, eu tenho 3 filhos, eu já falei isso nos áudios, né? De 17, 15 e 5. E o Rafael,
Ele passou por uma fase bem complicada, foi o filho que eu fui mais autoritária, é o primeiro, né? Então, eu era mãe de primeira viagem, fui muito autoritária com ele. No início, ele era bem comportado. Nossa, Rafael era um fofo de comportado. Mal sabia eu que eu estava podando ele completamente. E às vezes eu fui chamada na escola uma vez, eu não esqueço, fui chamada na escola uma vez para falar, a psicóloga falou assim: o Rafael faz coisa errada e se esconde atrás dos outros. Eu falei assim: esse não é o meu filho. Eu quase falei com a psicóloga: olha, não sei onde você tirou seu diploma, porque esse não é o meu filho. E ele era o meu filho. É o que fazia, porque ele tinha vontade de fazer as coisas erradas, e como ele tinha medo de mim, do pai, ele jogava outra pessoa para assumir a culpa dele. Então ele era literalmente o líderzinho da bagunça. E sempre tinha uma pessoa que ele jogava para assumir a culpa. E eu só descobri quem era o Rafael real na adolescência. Nossa, gente, o Rafael real é um fofo. É um fofo muito mais fofo do que aquele Rafael comportado, sabe? E eu falo que a gente precisa dessas coisas na vida da gente para a gente conhecer os filhos reais, porque os filhos reais, eles nos fazem aprender tanto. Os filhos são uma ponte que nos traz ao melhor de nós. Pode nos trazer o pior de nós, mas com o tempo a gente vai vendo que eles trazem também o melhor de nós. A gente aprende a ser mais humana, a gente aprende a ser mais solidária, a gente aprende a ser mais respeitosa. Então é muito importante que a gente dê essa oportunidade para eles se mostrarem como eles são e não como a gente espera que eles sejam. Pra você ter ideia, o Rafael tinha um rótulo, eu tinha dado rótulo para ele de tímido. Eu só descobri que o Rafael não era tímido quando uma pessoa do colégio dele falou assim: o Rafa? Todo mundo conhece o Rafa na escola. Ele conversa com todo mundo. E hoje eu tive essa oportunidade de saber que realmente meu filho nunca foi tímido. Olha que loucura. Porque os nossos filhos, quando a gente dá um rótulo para eles, eles acham que a gente só ama se eles conseguirem manter aquela máscara. É uma coisa doida. Então, a hora que você fala que o meu filho, ele é muito tímido, ele vai se esforçar para ser tímido, porque ele acha que você só o ama se ele for tímido. É uma loucura isso. Como que os nossos filhos ficam a vida inteira, ali, pelo menos na infância até a adolescência, querendo atender as nossas expectativas? Querendo simplesmente ser amados, né? Eu falo que a gente tem que sempre entender, por trás de um mau comportamento existe uma necessidade. A disciplina positiva fala do iceberg. A gente só enxerga a ponta do iceberg, a gente só enxerga o mau comportamento, mas a gente não enxerga qual a necessidade daquela criança. Eu tenho histórias lindas dessa coisa do mau comportamento ser uma necessidade que, quando os pais resolvem olhar para aquela criança, olhar no olho, tocar, fazer massagem, fazer carinho, coçar as costas. Eu incentivo muito, acho que foi uma das pessoas da mentoria também. Eu incentivo o Sleep Talk, não sei se vocês conhecem. O Sleep Talk, ele foi estudado por uma pediatra francesa, então já tem comprovação, é como se fosse é conversar com a criança durante o sono. Então eu falo muito com as mães, se a criança está passando por algum problema de insegurança, de tristeza, espera 40 minutos que ela vai entrar no sono profundo, e aí você começa, faz um texto, porque você não pode usar nada no negativo, e começa a falar as coisas no positivo, e falar o quanto você ama, o quanto ela pode ficar segura, que ela está num ambiente de amor, né? O quanto o pai ama, o quanto a mãe ama, né? Então fala isso com a criança todas as noites que puder fazer, é bom variar, uma vez a mãe, uma vez o marido, né? Pode falar isso para tirar a chupeta, para tirar a mamadeira, para parar de usar droga, para parar de beber, tudo isso a gente pode fazer. E aí a gente usa também nessas horas o toque físico, né? O coçar as costas, o fazer uma massagem, mexer no pezinho do filho, pode ser até com ele dormindo. E isso a gente tem comprovação que faz essa conexão, então a criança começa a ficar mais segura e começa a abandonar os maus comportamentos e adotar bons comportamentos. Então vale a pena vocês tentarem. Pode fazer com o marido e com a esposa também, só que tem que esperar 1h30 para chegar no sono profundo, aí vocês podem pedir o que vocês quiserem que vocês vão ter.
É verdade, viu, gente? Não é mentira. E teve uma dúvida aqui dos acordos. Como faz para cumprir os acordos? É aquilo que eu falei, tem hora que não vai cumprir, igual a gente às vezes não cumpre. Né? O acordo é fazer reunião familiar todas as semanas. Vai ter semana que você não vai cumprir. E tá tudo bem. Né? Começa tudo de novo. Você tem que só mostrar para o filho quanto é importante. E que a gente precisa só ter cuidado com as consequências. Eu estava falando do Rafael, vou terminar, gente, desculpa. Então, ele ficou uma semana inteira sem estudar. E um dos acordos lá de casa é estudar e eu tenho um horário de estudo. Então, são 3 horas por dia, 3 horas por dia de estudo, 2 horas por dia de eletrônico. Então, tem tudo certinho, tá? A gente pode deixar o filho mexer no eletrônico, o adolescente, tá, gente? A gente precisa, eles precisam disso. E a gente só tem que pôr o tempo. Eles precisam estudar, ler, fazer uma atividade física. Isso é essencial para a vida de um adolescente. E é essencial também jogar um joguinho no videogame, é essencial conversar com os amigos no WhatsApp, mexer um pouco no Facebook. Eles não gostam de Facebook, né? Eles acham Facebook coisa de gente mais velha. Mas é essencial que você permita essas coisas, distribuindo bem o tempo. E aí, se ele não está cumprindo esses acordos, então o que eu fiz? O Rafael teve uma semana que ele desleixou. Eu sempre lembrava, todo dia, filho, você não está cumprindo o acordo, tem que estudar todo dia, você não está cumprindo o acordo. Ele já tinha, nessa época, até passado de ano. Era a última semana de prova. Igual está acontecendo agora, que os dois lá em casa não estão cumprindo acordo nenhum. Aí chegou no fim de semana, porque já passaram, aí chegou no fim de semana, aí ele perguntou, mãe, eu posso ir para o churrasco com os meus amigos? Eu falei assim, filho, eu te amo muito, mas a minha resposta é não. Pronto. Aí todo mundo falou assim, mas isso é um castigo. Assim, é um castigo se eu falar por que ele não está indo. Só que quando eu falei isso com ele na mesma hora, ele foi para o quarto e desistiu de ir para o churrasco. Ele sabia que eu estava falando aquilo porque ele não tinha estudado todos os dias. Porque ele não tinha cumprido os acordos. E por isso ele não ia ao churrasco. Se ele falasse assim, vou sim, mãe, quero ver quem vai me segurar. Eu não ia segurar. Ele ia ter que ir. Ele ia. E não tinha nada para fazer. É isso que eu quero que vocês percebam. É que eu estou ensinando ali, em vez de ele se revoltar contra mim, ficar com raiva de mim, eu estou ensinando para ele que existe uma consequência, né? Então, não estudou, então vai ter que estudar no fim de semana. Tudo que você não estudou, tem que estudar ali no fim de semana. Se não estudou, vai ter que estudar em algum horário. Agora, se ele me pergunta por que eu não posso ir, eu não posso falar nada. Ele tem que saber, ele precisa saber das responsabilidades, ele precisa saber do acordo. Isso é para a criança, para o adolescente, tá, gente? Para a criança pequena, é a insistência, é a rotina, é mostrar que você também segue uma rotina. E às vezes tem lá o acordo, é tomar banho. Eu já tive paciente que deixou o filho sem tomar banho 15 dias. Até ele começar a coçar o corpo. Isso é uma consequência natural. Ele ficou 15 dias sem tomar banho, 4 anos. Ficou 15 dias sem tomar banho, o corpo começou a coçar, ele chorou de madrugada e quis tomar banho. Pediu a mãe para tomar banho. Nunca mais não quis tomar banho. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso. Eu, quando a minha filha não quer tomar banho, eu pego ela no colo e falo, filha, nós vamos tomar banho. Não tem jeito. A gente vai ter que tomar banho. Então, eu dou 2 opções, eu olho no olho, eu faço contato físico, eu faço brincadeira, vão correndo, vão pulando, vão ouvir música do Balão Mágico, vão fingir que eu sou a Simone, eu sou o Mike. Mas, quando ela fala não de jeito nenhum, eu falo assim, eu vou pegar você no colo, ninguém conhece Simone e Mike, minha gente. Aí pega no colo e vou. E aí ela no começo ela reluta, mas depois ela curte o banho e nem quer sair do banho depois. Como acontece com todas as crianças de 4, 5 anos, né? Tem uma mãe que me falou aqui muito do chilique aos 4 anos. Vão fazer chilique aos 4 anos. Porque com 4 anos a criança está começando a entender sobre manipular, né? Eu falo que você testar para ver se seu filho está te manipulando ou não, você usa aquele brinquedo de encaixe, sabe aquela casinha que tem as formas geométricas para encaixar?
Quando o seu filho começar a nomear, esse é o triângulo, e põe na caixinha, no lugar lá do triângulo, esse é o círculo, e coloca. Essa criança, isso é estudo de neurociência, tá? Quando a criança já consegue pensar na forma geométrica, colocar lá e nomear a forma geométrica, ela já é capaz de manipular. Então, ela já é capaz de fazer uma birra só para conseguir o que ela quer. Antes disso, não. Antes disso, ela faz birra porque ela está muito estressada, muito nervosa, cheia de criança linda para eu ver, cheia de gente linda. Oi, gente, muito fofa. Então, assim, perdi, tá vendo? Eu não posso ver criança que eu me perco. Então, quando ela souber encaixar, ela já tem habilidade para manipular. Ela já tem habilidade para fazer só para chamar atenção. Antes disso, é só uma descarga de hormônio mesmo, de estresse, né? Uma liberação de cortisol. A criança precisa se debater, gritar, berrar, para aquele cortisol ir baixando, e ela vai elevar a ocitocina, que é um hormônio que dá uma relaxada, né? Então, você pode acolher a criança, mas não adianta passar sermão quando estiver fazendo birra, não adianta muito validar o sentimento na hora que ele estiver gritando, berrando e querendo te bater, porque realmente ele não vai te escutar, mas você pode tentar conter com um abraço e falar, filho, eu tô aqui, tá tudo bem, eu tô aqui. Aí depois você vai ensinar o como fazer, né? Fala assim, não, filho, é dessa forma. Não cede, porque se você ceder, acabou mesmo, né? Então, por mais que seja uma coisa boba, que você fala assim, ai, por que eu neguei aquele pãozinho lá no supermercado? Não cede, porque senão das outras vezes vai ser pior, né? É sempre bom você já ir preparado. Não leve criança para o supermercado com fome. Não leve criança para o shopping com sono. Nem marido, nem criança, né, gente? Então, assim, porque realmente vai chegar lá e já vai começar a reclamar. E aí a gente tem que, a gente fala que a gente tem que fazer uma previsão da birra. Quais são as coisas que mais fazem a criança ter birra? E quando a criança faz birra, ela mexe com a gente. Porque se a gente for pensar friamente, a gente não vai ficar com raiva de uma criança fazendo birra. A gente fica com raiva porque a gente se sente frustrada como mãe. A gente acha que tá todo mundo olhando pra gente e julgando, né? Ah, aquele fulano. Vocês podem saber que a gente vai ser julgada pro resto da vida, gente. Todos nós vamos ser julgados sempre. Só que a gente precisa pensar em cumprir o nosso papel da melhor forma. E deixa pra lá quem julga, né? Porque vai ter gente torcendo pra você bater, espancar, vai ter gente torcendo pra você não fazer nada, vai ter gente torcendo. Então, assim, façam a sua parte, inspire os outros. A gente não tem como mudar as pessoas, mas a gente tem como inspirar. Então, quando a gente tem um marido que não segue, vamos inspirar. Eu fiquei nessa luta aí um tempão com meu marido. Então, o exemplo arrasta mesmo, né? Então, quando a gente tem outras pessoas que observam como a gente faz e que dá certo, observam como a gente está transformado, como a gente mudou, como a gente fala num tom de voz mais baixo, como a gente tenta compreender as pessoas, a pessoa quer ser igual, ela quer tentar pelo menos. Então a gente está aqui para inspirar os outros o tempo inteiro. E tomara que a gente seja uma influência do bem sempre, né? Porque a influência do mal tá cheio, mas a gente precisa tentar influenciar pelo bem. Então vocês podem saber que quando vocês estiverem, se eu estiver perto de vocês, vocês vão ter isso. Eu já vou pro clube, já fico antenada, assim, ó. Vou pro clube, eu já sei a mãe que faz disciplina positiva, a que não faz. Fico doida para chegar e falar. Mas, assim, sempre vai ter alguém te observando e falando, que mãe legal, que mãe bacana. Eu queria ser igual a ela. E isso faz toda a diferença, né? Porque quando a gente bate, quando a gente grita, ninguém quer ser igual a gente. Ninguém quer ser, né? Ninguém sai e fala assim, parabéns, bateu no seu filho. E eu falo muito assim, a gente não acorda de manhã querendo bater no filho. Só que as circunstâncias e essa perda de controle, né? A gente fica achando que a gente precisa controlar tudo na vida. A gente precisa controlar tudo que acontece. E a gente não precisa. Tem coisa que a gente não vai conseguir controlar. A gente precisa sempre pensar que tem que agir com firmeza e com gentileza. O não é necessário. A rotina é necessária. Os acordos são necessários.
Sempre lembrar que as crianças até 4, 5 anos não entendem a palavra não, né? É aquela coisa de falar assim, não pensa no elefante rosa. Todo mundo vai pensar no elefante rosa. Então, tentem não usar a palavra não para a criança. Tentem falar o que ela precisa fazer. Então, em vez de falar assim, não pula na cama, você fala assim, filho, vem pular no chão com a mamãe. Né? Tem gente que fala assim, doutora, como é que isso faz milagre? Porque a criança quer saber o que ela pode fazer. Ela não tá, e ela quer também que você volte o olhar para ela. Então, se ela toda vez que está cuspindo ou mordendo, você olha para ela, dá atenção para ela, coloca ela no colo, mesmo que seja para chamar atenção, a criança prefere que você grite com ela, chame a atenção dela, do que você ignore. Isso é fato. Então, tem criança que se sente amada quando os pais xingam. Tem criança que se sente amada quando os pais repreendem. Essa criança que pede castigo. Ela se sentia amada quando ficava de castigo também. E agora os pais não colocam mais de castigo, então ela fica perdida. Então a criança, às vezes, ela está perdida na forma como a gente educa. Só que se a gente tem sempre segurança do que a gente está fazendo, e sempre fazendo a mesma coisa, por repetição, se a gente está sempre pensando antes de agir, a criança vai ver, eu posso contar com a minha mãe, eu posso contar com o meu pai. Porque ele e ela são capazes de fazer coisas que eu ainda não sou capaz de fazer. E a criança percebe isso. A minha filha de 5 anos, ela percebe que eu tenho autocontrole e que ela não tem ainda essa capacidade. E eu deixo bem claro para ela: filha, você está aprendendo. Mas ela tem um poder que é, por causa disso tudo, da empatia. Então, quando ela perde o controle ou me fala alguma coisa que me magoa, ela sabe que me magoa e pede perdão imediatamente depois. E isso veio sendo conquistado com o tempo, né? Mesmo quando ela me bateu, eu não revidei. Eu falei assim, filha, você tá nervosa. Você acha respeitoso fazer isso com a mamãe? A mamãe te bate? A mamãe grita com você? Então não é respeitoso. Como que a gente pode fazer para resolver esse problema de forma respeitosa? Porque a mamãe te ama e a mamãe te protege. E você está me machucando. A criança, na hora, dá um estalo e ela fica empática. Todas as vezes que isso aconteceu, a Maria Luísa, em seguida, começou a chorar e me pedir perdão. Em seguida. Então, por volta de 4, 5 anos, a criança já consegue fazer isso. Tentem fazer essas coisas. A gente também, não sei se a gente já falou sobre reunião familiar. Mas tem essas coisas que são fundamentais. Acordo, rotina, reunião familiar. Acordo, rotina, reunião familiar. A gente perguntou assim, na reunião familiar, como que eu faço para elogiar? Eu acho que vai ser forçado. Gente, tem tanta coisa para a gente encorajar. A gente não fala de elogiar, a gente fala de encorajar os nossos filhos. Começa a perceber, a gente só não tem nada para encorajar os nossos filhos quando a gente não olha para eles. Porque criança faz coisa linda todo dia. A gente só consegue ver o que ele faz de ruim. A gente só consegue ver quando ele vai com o dedo na tomada. A gente só consegue ver quando ele cospe. Mas ele empresta as coisas pro amiguinho. Ele faz carinho na gente. Eles olham pra gente com um olhar de amor. É nessas horas que a gente tem que encorajar. Nossa, filho, você é tão amoroso com a mamãe. É tão bacana quando você me olha com essa carinha. Que a mamãe se sente amada de verdade. Então, é muito importante que a gente comece a voltar o nosso olhar para o bem. A gente só olha quando eles fazem coisa errada e por isso eles repetem a coisa errada, porque eles querem só ser vistos por nós. Então, se a gente estiver mexendo no WhatsApp e o nosso filho subir em cima do móvel, a gente vai olhar para ele. Então, ele sabe que é isso que ele vai fazer. Agora, se ele fizer carinho na coleguinha, se ele for lá ajudar a pessoa que ajuda em casa, se ele varrer a casa, se ele passar um pano, a gente não vai falar, olha que legal, filho. Mamãe acha tão bacana quando você ajuda a gente aqui em casa. A gente não fala. Mas a gente grita quando eles sobem no móvel, a gente grita quando eles pulam na cama, a gente grita quando eles fazem a coisa errada. Então, eles se sentem amados assim. Então, eles vão repetir, repetir, repetir o mau comportamento. E com o adolescente também funciona assim. Fala, Natanael.
Você tem Papai Noel? Ai, mas como é que é a pergunta? É, perguntaram sobre não dar o presente, né? E não dar o presente do Papai Noel. Ah, tá. Gente, essa questão do Papai Noel que alguém me perguntou, foi alguma de vocês? Tem alguém aí que perguntou do Papai Noel? Qual que é o nome da pessoa? Não está aparecendo pra mim. É muito difícil a gente se posicionar, porque tem uma questão religiosa por trás, né? A questão do Papai Noel tem uma questão religiosa. Tem religião que fala de Papai Noel, tem religião que não fala. Então é muito difícil, assim. Se estimula, se mente que existe Papai Noel. Criança vive num mundo de fantasia, né? Então, assim, se a criança está ali e acredita, não tem por que você chegar lá e falar, não, não acredita não, isso é uma grande bobagem. Eu falo na disciplina positiva, a gente fala que a gente pode estimular essa parte criativa e imaginativa da criança, porque essa parte lúdica, ela é importante para o desenvolvimento psicológico da criança. Então, e se dá presente, não dá presente, tudo vai depender muito da religião. Eu tenho mães evangélicas que nem tocam no nome Papai Noel. E tenho mães, às vezes, católicas, que estimulam isso mais na criança. Eu não posso dar uma opinião formada, eu posso falar o que eu faço na minha casa. Eu nunca tive isso demais. Eu nunca tive essa coisa de falar de um monte de presente, de estimular essa questão de consumo. Eu tento não valorizar isso. Eu tento valorizar a data, sabe? Mas as crianças ficam muito nesse meio, né? Então elas assistem televisão o tempo todo, então cada hora é um presente que elas querem, é um brinquedo que elas querem. Mas é muito complicado falar assim, vamos ensinar o espírito do Natal para uma criança. A criança quer ganhar presente. A criança ela conta a chegar, desde o Dia das Crianças, ela está contando os dias para chegar no Natal e para ganhar presente. E tá tudo bem, isso não quer dizer que essa criança vai virar consumista. Tentem não exagerar, né? Tentem comprar uma coisa ou outra, não comprar 20, 30 presentes. Eu falo que o presente é uma linguagem de amor. E as crianças mostram para a gente muito cedo que presente não precisa ser caro. Presente não precisa ter valor material. As crianças, desde pequenininhas, elas querem escrever cartinhas para a gente. O presente delas é uma cartinha, é um presente que elas fizeram. E vocês já perceberam que a gente pouco dá importância? Né? Eu falo, minha filha me dá uma cartinha todos os dias. Aí, olha, eu vou ser crucificada agora. E ela me dá uma cartinha todos os dias. Tem dia que eu pego a cartinha, leio, vejo. E tem dia que eu pego a cartinha, ai, filha, obrigada, é linda. Ela fala, você nem olhou. Você nem olhou direito, mãe. E depois ela ainda me cobra. Tipo assim, cadê as cartinhas que eu te dei? Aí eu, tem uma aqui, tem outra ali. Aí ela acha uma cartinha lá no meio do meu criado, lá de baixo. Ela fala assim, o que é isso aqui, mãe? Aí eu já olho assim de lado, aquela cartinha que você me deu. Mas você jogou aqui? Então, para a gente poder entender que eles querem, às vezes, os presentes, mas que a importância maior é essa do olhar, do contato físico. E a gente precisa, nessas datas, realmente mostrar para eles o real significado. Isso vai depender da religião. Então, assim, é muito difícil responder assim. Eu posso falar tem uma psicóloga que falou comigo assim, Ju, qual é o mal da criança acreditar em Papai Noel? Tá tudo bem, uma hora ele vai parar de acreditar. Não pode acreditar até os 15 anos, porque aí realmente, né? Então, essa idade da imaginação tá tudo bem, né? Porque tá em todos os shoppings. Minha filha nunca quis tirar foto com o Papai Noel. Ela tem medo do Papai Noel. Eu chego no shopping, ela já começa a apertar minha mão, tipo assim, sai daqui. Então, eu falo assim, filha, vamos lá tirar uma foto com o Papai Noel. Ela odeia, então eu não vou obrigar também ela a fazer isso. Acho que a gente precisa respeitar cada criança com o que ela quer fazer, o que ela não quer. Isso é muito importante. Tem pai que obriga a tirar foto. Então, é isso. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa das perguntas importantes. Briga entre irmãos é sempre, né, gente? O que eu estimulo para vocês de briga entre irmãos era o maior problema da minha casa. Os dois brigavam muito e eu sempre tomava partido de um dos dois. Então, o que eu peço nos acordos da casa, inadmissível agressão física. Agressão física é inadmissível na nossa casa. Papai não te bate, a mamãe não te bate, então você não bate no irmão. Porque se a gente bate neles, eles vão continuar batendo, porque eles acham que assim resolve o problema.
Então, a gente não pode tomar partido de um filho, por mais que a gente ache quem está errado e quem está certo, porque a gente nunca sabe como aquela briga começou. Uma coisa que faz mágica é você falar, olha, eu tô vendo que vocês estão brigando, eu vou sair, esperar vocês resolverem entre vocês, depois eu volto. Lá em casa eles ficam inconformados. Mãe, mas ele fez isso, você não vai falar nada? Eu falo assim, não vou falar nada, a briga é entre vocês. Irmão veio para cá para isso, para a gente aprender que as relações são difíceis, né? Nem sempre a gente vai ter um irmão que combina com a gente. Muitas vezes a gente tem irmão que pensa completamente diferente. Não é porque nasceu do mesmo pai e da mesma mãe que vai ser igual, não. Tá? É a primeira relação de rivalidade que a pessoa tem na vida é com o irmão. E serve muito para amadurecer. É maravilhoso poder amadurecer com a relação com outro igual, né? Então a gente amadurece com a relação com outro igual. E esse primeiro relacionamento com o outro igual a gente tem com os nossos irmãos. Então vai brigar mesmo, é uma relação de amor e ódio, né? Então eles vão brigar e é importante que a gente não tome partido. Outra coisa que me perguntaram muito é quando chega a irmãzinha, os ciúmes da irmã que chegou. É muito difícil mesmo, é a fase mais complicada, pelo menos para mim foi muito complicado quando eu tinha um de 2 anos e veio o outro, porque eram 2 bebês. E a gente acaba ficando dividido, a gente começa a entrar numa paranoia que parece que gosta mais de um do que de outro. A gente tem sempre essa paranoia de que gosta mais de um filho que o outro. Às vezes a gente tem mais afinidades com um filho do que com o outro, tá, gente? Então parece que o amor é diferente, mas não é isso. É porque a afinidade é diferente. Tem filhos que a gente combina e tem filhos que a gente não combina tanto assim. Então demora mais tempo para construir essa relação de afeto profundo. Perdi também o que eu estava falando. Antes, tá? Briga e sobre a chegada do irmãozinho. É muito importante, eu dou um exemplo, vou falar rapidinho para a gente terminar, que a gente já está acabando o tempo. Quando chega o irmãozinho, eu costumo falar o exemplo do marido que chega em casa um belo dia, marido ou esposa, tá, gente? Chega em casa um belo dia e fala assim, olha, você é tão bacana, você é tão legal comigo, você é tão generosa, você é tão... que eu resolvi arrumar outra. Ela chega aqui em casa amanhã, só que ela é mais nova que você, ela ainda não conhece nada da casa, então eu vou dar muita atenção para ela agora, mas tá tudo bem, tá? Eu te amo do mesmo jeito, não precisa ficar com raiva, não precisa ficar com ciúmes, né? O que vem na nossa cabeça nessa hora são os nossos instintos primitivos, literalmente, né? Então a gente quer matar o marido e matar a esposa nova. Então matar a mãe e matar o irmãozinho que chegou. Porque a gente não consegue, né? A criança não consegue pensar assim, vem um irmãozinho, que lindo, um dia a gente vai brincar, né? Um dia minha mãe vai voltar a ser minha mãe. Eles não pensam assim. Então a gente precisa entender a situação do irmão mais velho. A gente quer que o irmão mais velho, com 2 anos, 3 anos, seja maduro o suficiente para entender que chegou uma pessoa nova invadindo aquela casa e que as atenções são todas para ela. E acaba que esse irmão mais velho se torna invisível, né? A gente vira a esposa invisível também. Então, todas as atenções estão para aquela pessoa nova que chegou, né? Porque ela é novinha, ela ainda não sabe de nada, então eu preciso ensinar tudo. Então, ela vai ficar aqui no quarto com a gente, ó, ela vai ficar aqui no meu quarto comigo. Você pode já ficar no seu quartinho, na sua caminha, que você já sabe como funciona. Então, é muito importante que a gente consiga entender a dor desse irmão. E fale com ele, olha, você vai ter raiva, porque a primeira reação que vocês tiveram quando eu dei esse exemplo foi de raiva. Essa é a primeira emoção, o primeiro sentimento que vem, é a raiva, né? E é isso que os filhos de vocês sentem, os mais velhos. Então, se a gente fala assim, filho, tá tudo bem, você vai sentir raiva. A mamãe também tinha raiva do irmão. Aí você dá o nome lá. Eu também tinha raiva. Tá tudo bem, a gente só precisa saber o que a gente vai fazer com essa raiva, porque além de você sentir raiva pelo irmão, você também gosta, você também sente amor. Você vai ver que tem horas que você vai olhar para ele com cara de paixão, você vai olhar para ele e seu coração vai disparar, você vai querer brincar com ele, e isso é legal. Mas a raiva, tá tudo bem, a raiva existe, você vai ter raiva. Só que aí você vai pro seu quartinho, descarrega a sua raiva lá. Você não pode bater no seu irmão. Você não pode sufocar. Tem irmão que pega o travesseiro para sufocar, né, gente? Vocês já tiveram isso.
Eu tenho exemplo no consultório de irmão que quis matar de verdade. Então, é sempre lembrar que não é instinto assassino, não é porque a criança é má, não é. É porque a sensação é essa desse exemplo que eu acabei de falar com vocês. Esse exemplo eu não tirei do nada, não. Todos os livros que falam de rivalidade entre irmãos dá o exemplo da esposa nova que está chegando em casa ou do marido novo que a esposa leva para casa. Então, a gente precisa entender que as crianças que não têm como racionalizar aquilo, elas vão ter raiva mesmo e vão chorar, vão fazer de tudo para chamar atenção e vão voltar a ser bebês, né? E vão pedir para mamar no peito e vão ficar a noite inteira chorando, querendo ir para nossa cama. E isso é normal, né? A gente só precisa validar os sentimentos deles e falar isso é normal, tá tudo bem, isso vai passar, né? A ficar perto também. É muito difícil dividir o tempo, né? Porque o bebezinho precisa mais da gente. Mas se a gente começa a ter aquele tempo de qualidade, né? 15 minutos por dia, olhando no olho, deixa o bebê com alguém, deixa o bebê lá com o marido ou com a esposa e vai ficar lá olhando no olho do filho, fazendo conexão, mantendo conexão com ele, isso é muito importante. Dá o banho nele, dá o jantar, né? Às vezes não dá para você dar o almoço, o jantar, mas faz questão de ter esse tempo com ele para ele voltar a se sentir amado e coloca ele para participar também da vida, né? Nova. Então ele pega a fralda e tenta aí ajuda a trocar o irmão, ele participa ali com você, mas o mais importante é sempre ter esse tempo de qualidade também. É isso, gente. É muito bom estar com vocês, muito bom conhecer vocês. Teve muita gente que eu não conheço nessa mentoria 2. Eu espero que eu esteja plantando a semente de amor na casa de vocês e regando a semente desse amor. Eu falo com muito amor de disciplina positiva, porque a disciplina positiva transformou a minha vida, transformou a vida da minha família, transformou os meus filhos, de uma forma tão poderosa que o meu desejo é que todos os filhos na casa de vocês sejam como os meus filhos. Então é por isso que eu estou aqui, porque eu sei que os frutos vêm, uma hora eles vão aparecer. E essa coisa de eu conseguir, com poucas palavras ou com um pouco de afeto, transformar a vida das crianças de vocês, dos netos que virão, das outras gerações, isso me faz me sentir muito bem. É uma missão maravilhosa e é muito poderoso para mim, porque eu também me trato assim. Acabou sendo para mim o que eu dou para vocês e vocês retribuem, me faz chorar todo dia. Eu choro todos os dias com as mensagens que eu recebo. Eu falo assim, Deus, como que eu posso, né? Como que pode ser dessa forma? Como essas pessoas confiam tanto em mim, né? E permitem que eu entre na casa delas. Mas saibam sempre, é com muito amor, é com muito respeito, é com muito carinho. E é com muita alegria, com muita alegria. Cada um tem seu tempo, mas o mais importante é investir todos os dias. A educação dos nossos filhos é a coisa mais importante que a gente tem para fazer aqui. Então, a gente precisa todos os dias. E se fraquejar, tá tudo bem. E se deslizar, e se fizer coisa errada, tá tudo bem. Erros são ótimas oportunidades para aprender. E a gente só aprende errando, gente. A gente não consegue aprender acertando sempre. A gente só aprende errando, a gente só amadurece errando. E são os desafios da vida que fazem a gente melhorar. Porque se não tivesse desafio, ia ser muito chato, né? E essa coisa das crianças, dos filhos serem o nosso espelho, estarem ali mostrando pra gente no dia a dia como nós somos, faz a gente querer melhorar por eles, faz a gente querer melhorar para eles, tá? Mas nunca esqueçam de uma coisa: autocuidado. Se cuidem, né? Cuidem de vocês, se permitam mais, né? Eu falo assim, tem uma coisa que é muito boa, assim, que eu faço sempre, é escutar música no talo. É muito bom. É muito bom. Parece que a gente lava a nossa alma. Então vamos fazer isso. São coisas simples, assim, uma música dura 4 minutos, 5 minutos, né? Todo dia uma música no talo, né? Vai dançar com os filhos, é maravilhoso dançar com os filhos.
né? E vai dançar como uma doida mesmo. É muito legal, é muito bom, né? E a criança se diverte. Todas as vezes que vocês fizerem o filho de vocês darem gargalhadas, vocês estão marcando a vida deles, vocês estão cravando a memória deles. Porque todas as vezes que eles dão uma gargalhada, o cérebro grava aquela imagem. Aquela imagem fica gravada e é o que eles vão fazer depois. Eu tenho uma imagem cravada na minha memória do meu pai. Então, meu pai, por mais autoritário que fosse, né? Ele tem uma coisa deliciosa que eu lembro dele, que ele que me dava banho sempre. E aí ele me ensaboava toda e me deixava com muita espuma. E ele falava assim: você é minha branquinha de neve. E aquilo ali está gravado na minha memória, está cravado. E isso eu não esqueço nunca. Então é isso que a gente tem que fazer: brincar com os filhos, divertir, subir na cama e pular. Eu pulo com a minha filha na cama quase todos os dias, né? Porque eu sei que eu estou gravando a memória dela e estou aliviando todas as minhas tensões, né? Então façam isso, se permitam isso. Ei! Os filhos da Núbia, lindos, lindos. Gente, é isso, tá? Boa noite. Obrigada por ficarem aqui comigo. Uma segunda à noite, não é fácil, né? Depois de um dia cansativo. Que vocês sonhem com só coisa boa. Que vocês sonhem com esses filhos aí virando adultos maravilhosos, né? Então, que tudo dê certo, né? E a gente vai daqui a pouco encontrar de novo na próxima live, tá bom? Ah, fofura! É só ela que você tem? É? 2? Obrigada pelo carinho, pelo respeito, tá, gente? E vocês podem saber que eu tenho em dobro por vocês. Melhor para aparecer todo mundo. Vão aparecer todo mundo, gente? Eba! Nu! Dani, Cláudia, Karen, Fernanda, Camila, Liliane, Fernanda, Flávia, Rosana, Bruna, Flávia Cabral, Fabiana Pimenta. Nossa, que delícia! Tira foto aí, Lu. Gente, ai que delícia! Cristiane Barroso. 2 lindos, ó. Delícia! Delícia! Que vocês sejam muito felizes, muito felizes. Que o coração tenha muito amor sempre, viu? O mais importante da vida é o amor. Marilza, Renata, Raquel. Obrigada, viu, gente, pelo carinho. Camila e o marido, obrigada pelo carinho de vocês. Boa noite, viu? Sandra, boa noite. Érica, ei, Érica. Dani de longe, né, Dani? Dani tá muito longe. Obrigada, viu, Érica, pelo carinho, viu? Flávia.